Você tá travado numa matéria e começa a pensar: será que eu sou burro? Será que engenharia é realmente para mim? E calma, esse é um problema que acontece com muitos estudantes, principalmente ali no começo do curso em que você está se acostumando com essa diferença do ensino médio para a universidade e também no meio do curso quando você começa a sair do ciclo básico para um lado mais profissionalizante, mais específico da sua engenharia. Isso é muito normal e todo mundo já passou por isso. E hoje eu vou te trazer técnicas de estudo que vão te ajudar a passar por cima dessas dificuldades e ser aprovado em todas as disciplinas com uma ótima nota, entendendo quais que são aquelas que você mais se identifica e que você deve seguir como carreira e quais que são aquelas que você deve somente passar ali, é claro, buscando esse conhecimento, mas para complementar tudo aquilo que você vem trazendo na engenharia, porque tudo realmente é importante e faz sentido quando você chegar lá no mercado de trabalho. Tudo pode ser um diferencial para você. Então eu vou trazer aqui dicas infalíveis que realmente vão transformar a forma com que você estuda e os resultados que você obtém na engenharia. Fala, futuros engenheiros, tudo bem com vocês? Aqui é o Juliano Barjud, trainee do Grupo Altec e fundador do Engenheiro do Futuro, uma página que busca te ajudar com estudos, rotina e a conquistar os seus objetivos profissionais, começando a sua carreira ainda na jornada universitária, seja para buscar um intercâmbio, um estágio ou trabalho de fato, dependendo de qual momento você está da jornada e de quando você me conheceu. Eu vou te ajudar a encontrar as respostas para as perguntas que estão na sua mente, como: será se isso é para mim? Será se eu realmente consigo? E hoje a gente vai falar sobre técnicas de estudo, sobre como você vai transformar no seu dia a dia a forma com que você estuda para chegar mais preparado nas provas, para tirar notas melhores em trabalhos, ter uma média acadêmica melhor e realmente aprender com o curso e não somente passar de uma forma muito passiva, realmente, que é um problema dos estudantes. Muitas vezes a gente se vê ali copiando o que o professor está falando, o que ele põe no quadro, lendo os slides, refazendo alguns exercícios que a gente já tem a resposta que o professor fez, e isso é uma forma que não força a nossa mente a buscar as respostas. Isso acaba deixando a gente muito confortável em saber onde tem as informações e que a gente pode ir buscar elas ali. E se você não força a sua mente, você não vai ter as habilidades e as sinapses corretas para chegar na prova e ter esse tipo de raciocínio e poder resolver questões novas ali, porque você não se preocupou com isso ao longo dos seus estudos. E como a gente viu no último vídeo em que eu falo sobre a criação de rotina e técnicas de como você vai organizar melhor o seu tempo para estudar melhor e para poder fazer coisas que você tem interesse tanto na universidade quanto fora, a nossa rotina é muito corrida e tem muita coisa para fazer. Então, se você simplesmente colocar o estudo ali na sua rotina como uma obrigação, como algo que tem que ser feito, você vai acabar levando ele de uma forma muito passiva e não vai se preocupar realmente em aprender, em ter resultados melhores por não estar analisando os seus erros. Até porque estudar na engenharia não é só técnica, também envolve a parte emocional, a parte de soft skills, a parte que você precisa desenvolver essa resiliência, essa capacidade de solucionar problemas e de se virar com pouco tempo e muita informação. Por quê? Porque a gente sabe que quando tem curso, atividade de extensão, estudos paralelos ali de línguas ou uma iniciação científica, família, namorado, namorada, enfim, quando mistura tudo isso, a gente tem pouco tempo. Então a gente tem que saber aproveitar, inclusive com a dica que eu dei no último vídeo de utilizar o final de semana de forma estratégica para ganhar horas de estudo ali e realmente possibilitar um resultado exponencial nas suas notas e na forma com que você se desenvolve dentro do curso. E se você está se perguntando se eu também já sofri com alguma disciplina, com certeza. Antes de aprender essas técnicas e de realmente aplicar elas ali até chegar no modo ideal para mim, porque você também precisa encontrar as formas que funcionam para você de todas as dicas que eu vou trazer. Eu sofri com diversas disciplinas, principalmente indo ali do quarto para o quinto, sexto período, em que as disciplinas ficam muito mais engenheiradas e ficam mais difíceis, porque você tem que conectar toda aquela base de cálculo, de geometria, de álgebra, de metrologia, de estatística, para chegar em resoluções de movimento, de térmica, de aerodinâmica. Então isso foi um grande desafio e eu tive que adaptar a forma com que eu estudava, porque não era mais somente resolver exercícios simples, você tinha que conectar a teoria com a prática e utilizar de técnicas de estudo ativo para de fato chegar mais preparado e mais tranquilo na prova. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou trazer 7 dicas que vão te ajudar a transformar a forma com que você estuda hoje de uma forma passiva para uma forma ativa, fazendo com que você tenha realmente conhecimento
e se sinta muito mais confiante ao chegar nas provas. E a primeira dica é logo de cara um conjunto de atividades. Na verdade, é a mudança de mentalidade que você precisa ter em relação aos estudos. Você tem que começar a pôr em prática o Active Recall, que é pautado em 4 etapas. A revisão antes da aula, o conjunto de questões e o mapa mental que você cria durante a aula, uma revisão imediata que deve acontecer no mesmo dia da aula e uma revisão mais completa que deve acontecer aos finais de semana. E como que você vai colocar tudo isso? Conectando as dicas de organização de rotina e de controle do tempo que eu dei no último vídeo com as próximas dicas que eu vou trazer aqui, você vai entender a importância de ter contato com o conteúdo antes de chegar na aula. Talvez essa seja a parte mais difícil porque ela exige um grande controle de rotina e uma grande organização na forma com que você estuda. Mas se você consegue saber o que o professor vai falar, se você já leu sobre o que o professor vai falar ali, a sua mente já vai estar mais pronta para receber aquelas informações e entender o que você realmente tem dificuldade ou não, possibilitando que você faça inclusive perguntas mais estratégicas para conectar os conhecimentos. Depois, durante a aula, você precisa ali escrever num papel ou no computador, enfim, dependendo da forma com que você estuda. Hoje em dia muitas pessoas usam tablet, mas eu indico papel, eu indico que você tenha um caderno. Ter um caderno vai mudar a forma com que você estuda, um caderno especial só para o Active Recall e para a organização da sua rotina. E lá você vai colocar o seu to-do list e as perguntas que você faz ao longo das aulas. Como normalmente a gente tem de 2 a 3 disciplinas por dia, dá para ficar bem organizado, bem bacana. E aí você vai então colocar momentos-chave em que você vai se fazer perguntas para você responder após a aula. Perguntas tanto teóricas quanto práticas ali de exercícios que podem fazer você guardar aquele conhecimento e que tem conexão. Sabe aquele momento que o professor fala, cara, isso aqui vai cair na prova? Anota aquilo para você tentar responder logo após a aula. E além disso, você vai fazendo um mapa mental. Você vai conectando os conteúdos, vai anotando o que foi falado ali na aula para que você possa ter essa lembrança. Então vamos supor que o professor falou sobre integrais ou sobre derivadas. Vai anotando os pontos chaves ali, os principais conteúdos, as principais reflexões, as principais citações, para você ter formas de lembrar da aula a partir de pequenos trechos de texto. E aí logo depois, quando você chegar em casa ou quando você for para a biblioteca ali estudar naquele dia, você vai fazer uma revisão imediata desses conteúdos. Aqui é onde está o segredo. Essa revisão imediata ela faz toda a diferença. Se você conseguir colocar isso na sua rotina, que seja de 15 a 30 minutos para cada aula que você teve, você vai começar a criar as sinapses corretas para resolver exercícios de forma muito mais tranquila e ter mais tempo para fazer mais questões até o dia da prova, que vai ser alguma das dicas que eu vou trazer aqui para frente também. E por fim, a revisão completa do final de semana, que é você, a partir daquela organização de tempo que você vai criar, você vai colocar no seu final de semana revisões mais completas, porque você vai ter tido 5 dias ali de aula, aulas práticas, aulas teóricas, laboratório, enfim. Você vai organizar tudo isso e vai revisar todas as questões que você se fez ao longo da semana e partir para exercícios. Então isso tudo conectado cria o Active Recall, que é a forma mais interessante de você fazer esse estudo, porque ela é ativa. Você força a sua mente a responder essas perguntas e a lembrar do conhecimento que foi dado durante as aulas. Então essa é uma primeira dica, ela já é bem robusta. Ela envolve uma construção de rotina e uma mudança de mentalidade, que é exatamente sobre o que eu falo na mentoria do método Plano Piloto do Engenheiro do Futuro, onde a gente traz em um dos módulos técnicas de estudo e rotina, que eu inclusive falei no último vídeo, e que a gente constrói junto com você como que vai ser o seu dia a dia, como que você vai conseguir fazer essas revisões antes, durante e depois das aulas, como você vai utilizar o final de semana. Eu tenho aulas ali em que eu realmente crio como se eu estivesse no terceiro período, como que foi, como que seria, né, para tudo isso funcionar, além dos outros módulos da jornada do autoconhecimento, da construção da mentalidade do engenheiro do futuro, das atividades de extensão e planos de carreira, networking, currículo, além das aulas ao vivo que a gente tem dentro da comunidade com outros futuros engenheiros que estão buscando diversos objetivos, seja estágio em grandes empresas, seja intercâmbio como o Braftec, ou até mesmo o primeiro trabalho em uma empresa dos sonhos. Todos eles entenderam que é importante começar a construir a sua carreira ainda na jornada universitária, para que você tenha mais tempo de fazer testes e de entender onde que você realmente vai se destacar da grande massa de engenheiros que a gente tem no mercado. Então, se você tem interesse em fazer parte, em conhecer mais, manda uma mensagem para mim no nosso Instagram, @engdofuturojnb, ou
clica aqui embaixo no link que eu vou deixar, que vai te levar para uma página que explica direitinho ali como que funciona a mentoria e como que você pode ter acesso num plano super especial que está disponível agora. A segunda dica é algo que talvez você faça, mas você faz muito em cima da hora, você faz ali na véspera, na noite, vira a noite antes da prova, que é treine o jogo. Você precisa fazer provas antigas, mas como se você tivesse na prova, sem acesso à internet, somente com a calculadora, realmente tentando resolver aquela questão, como se você tivesse no momento da prova. Não adianta nada você pegar um bizu e fazer ele olhando a resposta ou pesquisando na internet, porque você vai continuar estudando de uma forma passiva e você não vai conseguir lembrar o processo de resolução. Então, se o professor mudar um pouquinho o enunciado ou trocar alguns números ali, você não vai saber resolver. Você só sabe copiar e colar exatamente aquilo que você estava vendo. Então, para você realmente aprender a partir de um bizu, a partir de uma prova antiga, você precisa treinar o jogo. Você precisa fazer aquela questão como se você estivesse na prova, sem acesso à internet, sem acesso a facilidades de inteligência artificial, etc., buscando de fato fazer aquilo como se você estivesse na prova. O terceiro ponto é que você precisa criar uma rotina de antecipação para provas importantes. E eu indico, inclusive, que você crie algo de pelo menos uns 15 dias, ou seja, 2 semanas antes da prova, você precisa já começar a se preocupar com ela. E como que você vai fazer isso? Você precisa utilizar o tempo que você estipulou para estudos lá na semana perfeita que eu ensinei no meu último vídeo e colocar horas de forma que você chegue no dia da prova tendo conseguido ler a teoria com tranquilidade, com bastante antecedência, para poder inclusive tirar dúvidas com o professor ou com outros colegas, que você possa refazer os exercícios que foram feitos em sala de aula ou que foram feitos em atividades pelo seu professor ali, e depois partir para o bizu e partir para provas antigas, podendo realmente treinar o jogo com antecedência, com 2, 3, 4 dias antes da prova, para que você tenha tempo de pensar, refletir e não sair buscando a resposta já na internet, conseguindo inclusive tirar dúvidas, podendo ensinar algum amigo, que também é uma ótima forma de estudar, que é inclusive a próxima dica, e chegar muito mais tranquilo na prova. E como eu disse, a próxima dica é ensine para alguém. O ato de ensinar faz com que você tenha que utilizar a sua mente para simplificar, ou pelo menos trazer de uma forma sequencial um conteúdo que você aprendeu. E isso faz com que você reflita as etapas, e isso faz com que você perceba quais que são os pontos que realmente você ainda não está tão quente assim. Então, quando você ensina para alguém, se você já está muito bom, você consegue expor aquilo e observar e analisar as etapas de resolução de um problema. E se você ainda não está tão bom, você vai perceber exatamente onde é o gap, aquela hora que você vai falar, peraí, acho que isso aqui eu não aprendi muito bem. Então, ensinar é uma das melhores formas de aprender. A quinta dica é que você precisa começar a perceber os gaps e os erros que você comete, tanto na sua rotina, quanto que você está cometendo naquela disciplina em específico. Então, quando você comete erros na sua rotina, no seu dia a dia, na sua organização de estudos, você vai buscar ajuda com amigos e mentores. No caso, o Engenheiro do Futuro, dentro do plano piloto do Engenheiro do Futuro, pode ser um lugar onde você vai buscar dicas e ajuda para organizar a sua rotina e estudar melhor. E quando você percebe erros e gaps em certos conteúdos que vão cair na prova, que são importantes, você consegue pedir ajuda para um monitor, para o professor, para o outro colega. Então você começa a construir. E você só percebe isso se você estudar com antecedência. Se você deixar para estudar na véspera ali, vai ser muita correria. Pode até ser que algum amigo teu consiga te ajudar, mas é muita informação em muito pouco tempo. E acaba que depois da prova você esquece e ou te prejudica na próxima prova, ou você não está realmente aprendendo, construindo ali um conhecimento que vai te diferenciar para o mercado de trabalho. O sexto ponto é uma mudança de mentalidade, que você precisa entender que o estudo é algo diário e faz parte a organização do seu tempo e a construção de métodos ativos de estudo, sempre com uma evolução. É como se fosse uma dieta de nutricionista. Você tem que ir café da manhã, almoço, janta, um dia após o outro, buscando melhorar, buscando adicionar uma atividade física para você ter o físico que você quer. Então você vai colocando aquelas coisas ali, você vai avançando um passo de cada vez, mas sempre querendo ser melhor, querendo ser melhor. Com os estudos é a mesma coisa, o seu cérebro ele é um músculo, ele precisa de ajuda, então você precisa anotar, se organizar, ter fontes de informação diferentes, mas você precisa usar ele ativamente. Se você vai na academia e fica só vendo os outros malharem, você pode até aprender como que faz, mas você não vai ficar forte. Com o cérebro é a mesma coisa. Você precisa pôr em prática diariamente para ir evoluindo e construindo ativamente o seu conhecimento
E essa forma com que você vai chegar nas avaliações, entregar trabalhos cada vez melhores e se sentir muito melhor, e vai criar uma resistência muito melhor para chegar e batalhar por estágios, intercâmbios e trabalhos como um engenheiro. E a última dica é: não seja passivo o tempo inteiro. É claro que vai ter dias que vai ser mais difícil, você vai ter um problema aqui ou ali, ou você vai ter uma rotina mais cheia, mas você tem que ser ativo. Se você ficar somente passivo, principalmente hoje com o uso da inteligência artificial, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês como utilizar a inteligência artificial da forma correta. Vocês estão utilizando da forma errada, vocês estão trazendo informações passivas cada vez mais passivo, porque hoje com o ChatGPT, Gemini, Copilot, tudo é muito fácil. A apresentação de slide é fácil, busca por informações em perguntas é fácil, tudo está muito passivo, tudo vem a você com simples perguntas. A gente não se esforça mais em guardar a informação. Então você tem que ser ativo, tome cuidado para não utilizar a tecnologia da forma errada. Isso pode estar te prejudicando mais do que te ajudando, porque na hora de escrever um e-mail você pede para o ChatGPT corrigir. Na hora de fazer uma questão você já vai na internet buscar a resposta, você não se esforça tanto. Você estuda muito conectado e quando chega numa prova que é lápis, borracha, calculador e papel, você sente muitas dificuldades. Então, lembre-se, nós ainda somos seres humanos, a gente ainda precisa utilizar a nossa mente para pensar, para refletir, para pôr em prática. E a engenharia, ela é exatamente isso, é essa força de resolução de problemas, essa criatividade, essa resiliência, muito mais do que saber fazer os cálculos, é você se construir como um engenheiro, e isso precisa de atitude, isso precisa de uma mentalidade ativa em relação aos estudos, em relação aos desafios que você vai ter ao longo do curso. Ter dificuldade em uma matéria, reprovar, tirar nota baixa, não é isso que te define como um engenheiro, mas a forma com que você reage a esses problemas. É exatamente isso, essa mudança de mentalidade, essa construção de soft e hard skills em conjunto. É você desenvolver a teoria, é você aprender a utilizar softwares, mas também ser mais resiliente, ser mais forte, saber resolver problemas. E se você quer aprender a lidar com a engenharia de uma forma melhor, realmente construir na sua carreira, a mentoria existe exatamente para isso. E como eu já falei, o link está aqui embaixo, é só você clicar, entender um pouco melhor. Se quiser conversar comigo antes, eu estou à disposição para que a gente possa construir algo juntos. Ser engenheiro do futuro não é nunca errar, é saber construir mentalidade, rotina e inteligência para se superar, mesmo em momentos de queda. E se você quiser aprender a como construir técnicas de rotina e a controlar o seu tempo para nunca mais reclamar de não ter tempo para fazer aquilo que você precisa e aquilo que você quer, basta assistir o meu último vídeo.